Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai se aventurar por um caminho, digamos, bem saboroso. É isso aí. Vamos explorar a conexão fascinante entre o Caminho de Santiago e o vinho. Uhum. Sim, você ouviu direito? Vinho. Que combinação, hein? É isso que a gente vai desvendar hoje. Como essa bebida tão antiga, né, se entrelaça com a história, a cultura, a espiritualidade dessa jornada incrível que é o Caminho de Santiago. Pois é. Muita gente pensa no caminho só como peregrinação, a busca por autoconhecimento, mas a história do vinho está presente em cada passo dessa jornada, desde lá da época medieval. E preparem-se para uma verdadeira viagem sensorial, porque a gente vai explorar as diversas rotas do caminho, as regiões vinícolas, as uvas que dão vida a essa experiência. E olha, você vai descobrir aromas e sabores únicos, que refletem o terroir, a cultura, a alma de cada lugar. Exatamente. Imagina só. Você caminhando por dias, imerso na natureza, na história e no final do dia, degustando um vinho que traduz a essência daquela região. É como se você estivesse bebendo a própria história do caminho. É isso, que demais. Mas antes de brindarmos a essa aventura, vamos começar do início, né? O que é o Caminho de Santiago? Por que ele é tão especial? Caminho de Santiago é uma rede, né, de rotas milenares e todas elas levam à Catedral de Santiago de Compostela, lá na Galícia, Espanha. É lá que, segundo a tradição, estão os restos mortais do apóstolo Santiago. E peregrinos do mundo todo percorrem essas rotas. Cada um com seu motivo, né? Exato. Movidos pela fé, pela busca por autoconhecimento, ou, quem sabe, pelo desafio de se conectar com a história, com a natureza. Uma jornada que transcende o aspecto físico, né? É sobre se redescobrir, se desafiar, se conectar com algo maior. E o vinho, de alguma forma, ele faz parte dessa experiência. Sem dúvida. Desde a Idade Média, o vinho está presente no caminho. Seja nos mosteiros que ofereciam vinho aos peregrinos, como símbolo de hospitalidade, ou nas comunidades locais que produziam seus próprios vinhos para consumo, para comércio. Então o vinho já era um símbolo de acolhimento e partilha desde aquela época. É isso mesmo. Que interessante. E essa tradição se mantém viva até hoje. Olha, com certeza. Muitas vinícolas ao longo do caminho ainda preservam essa tradição, sabe? Abrindo suas portas para receber os peregrinos, oferecendo degustações, visitas guiadas, até hospedagem. É uma maneira de integrar o enoturismo à experiência da peregrinação. Olha só, você que está nos ouvindo, imagine só. Terminar um dia de caminhada, cansado, com os pés doloridos, e ser recebido numa vinícola acolhedora com uma taça de vinho na mão. Ah, É ou não é a recompensa perfeita? Com certeza. É a chance de relaxar, apreciar a paisagem, conversar com outros peregrinos e, claro, saborear um vinho que reflete a história e a cultura daquela região. E além dessa questão da hospitalidade, o vinho tem algum outro significado, digamos, especial no contexto do Caminho de Santiago? Sim, o vinho também carrega uma forte simbologia religiosa. Ele está presente na Eucaristia, representando o sangue de Cristo. E para os peregrinos, o vinho também pode simbolizar a transformação, a passagem por diferentes etapas, assim como a uva se transforma em vinho. que interessante. É como se cada gole representasse um passo na jornada. Uma metáfora para a própria experiência do peregrino, né? Que enfrenta desafios, supera obstáculos e se transforma ao longo do caminho. Exatamente. E essa simbologia se manifesta em diversos momentos da peregrinação. Desde o vinho oferecido como símbolo de hospitalidade nos mosteiros, até o vinho compartilhado entre peregrinos ao final do dia, celebrando as amizades, as experiências. Falando em experiências, vamos começar a nossa jornada enogastronômica pelo caminho. Explorar as diferentes rotas das regiões vinícolas que elas atravessam. Afinal, cada caminho tem sua peculiaridade, suas paisagens e, claro, seus vinhos. Por onde vamos começar? Que tal começarmos pelo caminho francês? É a rota mais popular, a que atravessa a França e o norte da Espanha. Passando por regiões vinícolas renomadas como Bordeaux, Rioja e Bierzo. Bordeaux, hein? Já me imagino caminhando por aqueles vinhedos verdejantes, respirando o ar fresco da região e, no final do dia, degustando um Cabernet Sauvignon encorpado, com aromas de frutas negras maduras, especiarias. Que sonho. E a Rioja, com seus vinhos tempranil envelhecidos em barricas de carvalho, dando aromas complexos de frutas secas, tabaco, baunilha. É uma experiência sensorial única, que traduz a tradição, a elegância da região. Nossa, já estou com água na boca. Me dá água na boca. Mas calma, a gente ainda tem muito caminho pela frente. E por falar em caminho, o que mais podemos encontrar nessa jornada? Ao longo do caminho francês, você também vai encontrar regiões como a Navarra, com seus vinhos rosados garnacha, frescos e frutados, perfeitos para acompanhar as tapas espanholas, e a Galícia, no noroeste da Espanha, com seus vinhos brancos albarinho, conhecidos pela acidez refrescante, aromas cítricos minerais, que harmonizam perfeitamente com os frutos do mar fresquinhos da região. Espere um pouco. Você está me dizendo que eu
posso harmonizar um vinho espanhol com frutos do mar frescos, enquanto aprecio a vista do Oceano Atlântico. Isso parece bom demais para ser verdade. A gente é uma experiência inesquecível. E essa é só uma pequena amostra do que o caminho francês tem a oferecer. Cada região, cada vinícola, cada taça de vinho conta uma história. Um pedacinho dessa jornada fascinante. Que incrível. Acho que já entendi porque o Caminho de Santiago é tão especial. Uma experiência que envolve todos os sentidos. Que te conecta com a história, com a natureza, com você mesmo. E o vinho, de alguma forma, potencializa essa experiência, adicionando aromas, sabores, emoções a cada passo da jornada. É exatamente isso. O vinho não é apenas uma bebida. É um elemento que te conecta com a cultura local, com a história da região, com a própria experiência da peregrinação. É como se cada gole te transportasse por um novo lugar, um novo tempo, uma nova descoberta. Nossa, que fantástico. Acho que já me convenci a colocar o Caminho de Santiago na minha lista de desejos. Mas, antes de fazer as malas, preciso saber mais sobre as outras rotas, as outras regiões vinícolas e, claro, as outras uvas que me aguardam nessa aventura enogastronômica. O que me diz? Vamos continuar essa jornada. Com certeza, ainda temos muito que explorar, muito que degustar, muito que descobrir. Então prepare o seu copo, porque na próxima parte do nosso mergulho vamos desvendar os segredos dos vinhos portugueses e franceses que cruzam o Caminho de Santiago. Até já. Até já. E aí, pessoal, de volta ao nosso mergulho no mundo do vinho no Caminho de Santiago. É isso aí. Na última parte a gente falou da história, né? Exploramos um pouco do caminho francês, aqueles encantos vinícolas, Bordeaux, Rioja, Galícia. Nossa, só de lembrar, já dá vontade de pegar a mochila e partir pra aventura, né? Aliás. Mas e aí o que mais nos aguarda nesse roteiro enogastronômico? Calma, a jornada tá só começando. E tal atravessar a fronteira e explorar os vinhos de Portugal? Opa! O caminho português, que vai de Lisboa até Santiago de Compostela, é uma experiência rica em história, cultura e, claro, muito vinho. Portugal, Ani. Os vinhos portugueses têm um lugar especial no meu coração. Aquele toque rústico ou tradição. Me fale mais sobre o que vamos encontrar por lá. Imagine você caminhando por entre os vinhedos verdejantes da região do Minho, no norte de Portugal. Aliás, você sabia que o Minho é conhecido como berço do vinho verde? Vinho verde, confesso que o nome sempre me intrigou. É porque a uva é verde. Ou porque só se pode beber enquanto o vinho é jovem. Nada disso! O nome vinho verde não tem nada a ver com a idade do vinho ou a cor da uva. Ele se refere à região onde é produzido. Ah, entende. Região com clima ameno, úmido, que dá aos vinhos uma acidez vibrante, um frescor. Então é como se o próprio vinho fosse um reflexo da paisagem, né? Verdejante da região. Exatamente. É como se você estivesse bebendo a brisa fresca do Atlântico, sentindo a energia da natureza em cada gole. E a uva Ovarinho, a principal da região, produz vinhos com aromas cítricos, florais, com um toque mineral que lembra a proximidade do mar. Nossa, né? Já consigo imaginar a cena. Um dia ensolarado, uma caminhada pelas colinas do Minho e no final do dia uma taça de vinho verde geladinho para brindar. Ah, isso é bom demais. Mas me fale o que mais podemos encontrar nessa rota portuguesa. Ao longo do caminho português, você também vai se deparar com a região do Douro, famosa pelos vinhos do Porto. Ah, vinho do Porto. Fortificados, intensos, com aromas de frutas secas, especiarias, notas de envelhecimento. Vinho do Porto, esse é clássico. Lembro de já ter provado um Porto Tone envelhecido por décadas. Era uma explosão de sabores. Mas me explica uma coisa, qual a diferença entre um vinho do Porto e os outros vinhos? A principal diferença está no processo de produção. Durante a fermentação, é adicionada aguardente vínica ao vinho do Porto. Isso interrompe o processo, aumenta o teor alcoólico e confere ao vinho do Porto sua doçura característica e um potencial de envelhecimento. Impressionante. Interessante. Então o vinho do Porto é quase um elixir mágico, que guarda em si a história, os sabores do tempo. Mas, voltando ao caminho português, o que mais podemos esperar dessa rota? Continuando nossa jornada, chegamos à região do Dão, onde a uva Touriga nacional reina absoluta. Produzindo vinhos tintos encorpados, com aromas de frutas negras maduras, especiarias e notas florais. Eles têm estrutura tânica elegante, um potencial de guarda, verdadeiros tesouros. Touriga Nacional. Esse nome não me é estranho. Parece que já ouvi falar que ela produz alguns dos melhores vinhos de Portugal. É verdade? Com certeza. A Touriga Nacional é considerada uma das uvas mais nobres de Portugal, capaz de produzir vinhos de alta qualidade, complexos, elegantes. E no Dão, ela encontra o terroir perfeito, com solos graníticos e um clima continental que realça seus aromas e sabores. Nossa, essa viagem por Portugal está me encantando cada vez mais. Mas ainda temos uma última parada antes de chegar a Santiago de Compostela, certo? Sim, antes de cruzar a fronteira para a Galícia, ainda temos a região do Alentejo, conhecida por seus vinhos tintos, robustos e frutados, elaborados com uvas como Aragonês, Trencadeira e Alicante Bouschet. Os vinhos do Alentejo são a companhia perfeita para os pratos da culinária local.
com seus sabores intensos, especiarias marcantes. E combinação. Um vinho encorpado para harmonizar com a culinária rica do Alentejo. Já consigo sentir o aroma das carnes grelhadas, do azeite e das ervas. Mas me diga, essa variedade de uvas de regiões é comum em todo o caminho de Santiago? Sim, cada rota do caminho oferece uma experiência gastronômica única, com diferentes uvas, regiões e estilos de vinho. É como se cada passo da jornada fosse uma nova descoberta, um novo sabor para apreciar. É realmente fascinante como o vinho se entrelaça com a história, a cultura, a espiritualidade do caminho. É muito mais do que uma bebida, é um elemento que enriquece a experiência da peregrinação em todos os sentidos. Exatamente. O vinho é um convite para desacelerar, apreciar o momento presente e se conectar com a energia do lugar. E falando em energia, que tal voltar para a França e explorar os vinhos que nos aguardam na Rota Francesa? Vamos lá. Adoro a ideia de degustar vinhos franceses enquanto admiro as paisagens verdejantes da região. Que tipo de vinhos vamos encontrar por lá? Ao longo da Rota Francesa, você vai se deparar com vinhos de regiões famosas como a Borgonha, conhecida por seus tintos Pinot Noir elegantes e complexos, e a Alsácia com seus vinhos brancos Riesling, aromáticos e minerais. Pinot Noir da Borgonha. Ouvi dizer que esses vinhos são a expressão máxima da elegância, da finesse. É verdade? Com certeza. Os vinhos Pinot Noir da Borgonha são famosos pela delicadeza, complexidade aromática e capacidade de envelhecimento. São vinhos que expressam o terroir de forma única, com notas de frutas vermelhas frescas, especiarias, flores e um toque terroso. Nossa, parece ser uma experiência sensorial incrível. E a Alsácia? O que podemos esperar dos vinhos dessa região? A Alsácia é uma região com uma forte influência germânica, o que se reflete nos vinhos. São brancos aromáticos secos, elaborados principalmente com a uva Riesling. Os Riesling alsacianos são conhecidos pela acidez vibrante, aromas cítricos, florais e notas minerais que lembram a ardósia dos solos da região. Que interessante. Então, ao longo da Rota Francesa, podemos experimentar desde a elegância dos Pinot Noir da Borgonha até a vibrante acidez dos Riesling alsacianos. É uma verdadeira viagem pelos sabores da França. Exatamente. E essa diversidade de estilos, de sabores, se repete em todas as rotas do caminho, tornando a experiência ainda mais rica, memorável. Cada região, cada vinícola, cada taça é um convite para explorar um novo mundo de sensações. É realmente fascinante como o vinho se torna um fio condutor que une as diferentes culturas, paisagens e experiências ao longo do caminho. Cada gole é uma celebração da vida, da amizade e da jornada em si. Com certeza, o vinho é um símbolo de união, de partilha, de alegria. E no Caminho de Santiago, ele adquire um significado ainda mais especial, representando a conexão entre o peregrino, a natureza e a cultura local. Nossa, essa conversa está me deixando cada vez mais inspirada para trilhar o meu próprio caminho. Mas antes de partir para a aventura, preciso saber mais sobre a experiência prática, harmonizar os vinhos com a gastronomia local. O que me diz? Vamos desvendar os segredos da harmonização na próxima parte do nosso mergulho. Com certeza. Prepare o seu paladar, porque na próxima parte vamos explorar as delícias culinárias que nos aguardam ao longo do caminho e descobrir como harmonizar os vinhos com os pratos típicos de cada região. Mal posso esperar. Até a próxima etapa da nossa jornada enogastronômica. E aí, pessoal? De volta ao The Deep Dive, para a gente finalizar nossa exploração da conexão entre o caminho de Santiago e o vinho. É isso aí. Já viajamos pelas rotas, descobrimos uvas, regiões, mas agora a barriga ronca. É verdade. Porque não adianta conhecer os vinhos se a gente não souber apreciá-los com a gastronomia local. O Caminho de Santiago é uma festa para o paladar também. E a gente já viu que cada região tem sua culinária, seus ingredientes, temperos. Imagino que a harmonização com os vinhos seja essencial para uma experiência completa, né? Com certeza. É como se a comida e o vinho se complementassem, realçando os sabores um do outro, criando uma sinfonia de sensações no paladar. Que bonito! E o legal é que, ao longo do caminho, a gente encontra uma variedade enorme de pratos típicos, que harmonizam perfeitamente com os vinhos locais. Por exemplo, lá na França, a gente tem aquela culinária rústica saborosa, da região da Gasconha, por onde o caminho francês passa. Que tal um confit de canard? Aquele pato cozido lentamente na própria gordura, harmonizado com tinto encorpado de Madirã, à base da uva Tannat. Nossa, que combinação! A força do vinho, com seus taninos marcantes, contrasta com a untuosidade do pato, criando um equilíbrio perfeito no paladar. E para quem prefere sabores mais delicados, um vinho branco seco de Jurançon com notas cítricas e minerais seria a companhia ideal para um Foie Gras, uma iguaria francesa que derrete na boca. Foie Gras com vinho branco seco. Já consigo imaginar. Mas e na Espanha o que a gente encontra de especial para harmonizar com os vinhos espanhóis? Olha, na Rioja, um clássico Rioja Reserva com tempranillo envelhecido em carvalho. Harmoniza perfeitamente com um cordeiro assado ou um cozido madrileno. A complexidade do vinho, com notas de frutas secas, especiarias, casa com a intensidade dos sabores da carne. Uma experiência gastronômica inesquecível.
E para quem prefere frutos do mar, a gente tem a Galícia, né? Com seus peixes e mariscos fresquinhos, combinando com albarinho, com suas notas cítricas e minerais. Sem dúvida, imagina só. Você, depois de um dia de caminhada, apreciando um polvo à feira, macio e saboroso, com um barinho geladinho. A acidez do vinho corta a gordura do polvo, realçando o sabor do prato, limpando o paladar a cada garfada. Só de imaginar já me deu água na boca. E um Portugal que a gente encontra de especial para harmonizar com os vinhos portugueses. Em Portugal, a gente tem um bacalhau, né? Um clássico da culinária portuguesa que pode ser preparado de diversas maneiras. Para harmonizar, um vinho verde com sua leveza frescor. Seria a escolha perfeita para um bacalhau a Gomes de Sá, com batatas, ovos, azeitonas. Já um vinho tinto do Douro com mais estrutura, complexidade. Acompanharia com maestro um bacalhau à Brás, com lascas de bacalhau, batatas palha e ovos. E para finalizar a refeição, um vinho do Porto, né? Para acompanhar os doces conventuais portugueses, como os pastéis de nata ou o Tulcinho do Céu. Que delícia. Nossa, que combinação. Com certeza. A doçura e a complexidade do vinho do Porto harmonizam perfeitamente com a doçura dos doces portugueses, criando um final perfeito para uma refeição memorável. E olha, a gente não pode esquecer das dicas para degustação, né? Afinal, apreciar um bom vinho é uma arte. É verdade. Observar a cor, sentir os aromas, degustar com atenção. Cada passo é importante para aproveitar ao máximo a experiência sensorial. E o legal aqui no Caminho de Santiago, a gente tem a oportunidade de degustar os vinhos em seus locais de origem, né? Conversando com os produtores, conhecendo a história por trás de cada garrafa. Exatamente. É uma imersão na cultura do vinho que enriquece a experiência da peregrinação, transformando cada taça numa lembrança especial. Falando em experiência, exploramos tanta coisa nesse mergulho, né? Aprendemos sobre a história do caminho, do vinho, as uvas, as regiões, os sabores, as harmonizações. Uma jornada rica em conhecimento e sensações. E a gente só arranhou a superfície. Pois é. O Caminho de Santiago oferece muito mais para ser descoberto, apreciado, vivido. Então fica o convite para você que nos ouve. Que tal se aventurar nessa jornada? Seja em busca de autoconhecimento, de fé ou simplesmente de novas experiências. O Caminho de Santiago te espera de braços abertos. E com uma taça de vinho na mão, para brindar a vida, a amizade, a beleza da jornada. E assim, chegamos ao final de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que você tenha curtido essa viagem enogastronômica e se inspirado para trilhar o seu próprio caminho, descobrindo os sabores e as histórias que se escondem a cada passo. Até a próxima. Um abraço a todos.